Olá, prezados alunos, prezadas alunas, vocês que estão nos acompanhando aqui comigo, a professora Elaine Schwab, com a professora Daniele Fialho, nós estamos num tema muito interessante que é consultoria em gestão. E hoje, na live de hoje, nós vamos falar sobre o gerenciamento da rotina. Professora Dani Fialho, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, professora Elaine, muito obrigada. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você e com os nossos alunos. Exato. Estava contando para eles que, dando continuidade ao nosso tema consultoria em gestão, hoje você vai trazer algo muito interessante que é o gerenciamento da rotina. É isso mesmo? Isso mesmo, vamos recorrer ao nosso Falcone, né, que deve ser aí um livro de cabeceira dos nossos alunos, chamado Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia. E o Falcone, ele fala justamente sobre isso, de nós gerenciarmos a nossa rotina do dia a dia, nos mínimos detalhes, para a gente alcançar a qualidade total da nossa produtividade e das nossas entregas. Que legal, professora. E o que você nos traria, assim, como esse gerenciamento da rotina? A gente começa por onde? Então, o Falcone, ele recorre a uma ferramenta chamada PDCA, que na minha percepção é uma das ferramentas mais completas que nós temos de gerenciar a nossa rotina. E se nós olharmos, né, as siglas PDCA, por mais que ela venha do inglês, quando nós traduzimos ela para o português, ela quer dizer planejar, fazer, verificar e agir, né? Ou você pode agir e depois verificar. Mas, como nós falamos, o rodar o PDCA é você ter esses 4 pilares rodando concomitantemente de acordo com a necessidade do seu planejamento. Ou seja, primeiro você planeja. Após você planejar, obviamente, você vai ter que verificar. Verificar, vai ter que fazer, perdão, né? O fazer é o hands-on, é o colocar a mão na massa. Após você fazer, você vai ter que verificar se alcançou o resultado, se não alcançou o resultado, se precisa ser revisitado. Agora, não adianta nada você planejar, você fazer, você verificar e continuar na mesma. Se o resultado foi alcançado, sinal que aquela ação recebe um check-in positivo e pode ser dada continuidade. Se ela não alcançou todo o potencial possível, a necessidade de nós aplicarmos o que o Falcone chama de causa e ação. Ou seja, de eu entender o que motivou, qual foi o fato que motivou de eu não ter alcançado o objetivo daquela ação. Qual foi o fato? O que motivou? O que gerou? Qual foi a causa? E que ação de contorno eu vou ter? E essa nova ação de contorno se torna o meu planejamento em substituição ao meu planejamento primário. Nós costumamos dizer que rodar o PDCA, porque ele é realmente uma roda contínua e constante, faz com que os seus objetivos sejam alcançados a pequeno, médio e longo prazo, dependendo dos seus objetivos. Porém, não adianta planejar, como nós falamos, sem levar em consideração a necessidade e a especificidade do seu cliente. Quando nós atuamos em consultoria, não adianta você pegar um planejamento que você fez para o cliente A e simplesmente replicar para o cliente B. Até porque varia de cliente para cliente o time que nós temos de desenvolvimento de uma ação. E nós temos que conseguir organizar isso. E aí eu sempre sugiro fazermos aquele planejamento de trás para frente. Qual é a data que eu tenho que entregar e que data eu tenho hoje? Com isso, você consegue aproveitar melhor o seu tempo já de forma eficiente e eficaz. Planejamento feito, vamos a fazer, vamos à execução. Não adianta achar que você, como consultor, não vai colocar a mão na massa. O seu papel não é gerar inferência, mas o colocar a mão na massa vai fazer parte da sua atribuição e da sua ação. Beleza, fizemos, executamos. Os profissionais que estão engajados junto com você dentro daquele projeto de consultoria das empresas também executaram. Agora vai estar na hora de verificar. Alcançamos? Não alcançamos. Precisamos retomar? Se precisamos retomar, vamos agir. Chama o time novamente, faz a análise do fato, da causa e da ação
e gera uma nova ação em substituição e continua. Agora veja, a gente precisa fazer isso só no final do planejamento? Não, porque as ações elas acontecem em tempos e movimentos diferentes. Então, para cada ação planejada, há necessidade desse olhar de fazer e agir. Por isso que ele é uma constante roda dentro do gerenciamento do dia a dia. Você estava falando, professora, e eu estava lembrando de algumas aulas que a gente já tem para os nossos alunos e a gente fala sobre essa ferramenta, né? E muitas vezes pode dizer assim, puxa, essa ferramenta está lá na teoria, mas eu não vou utilizá-la na prática. Vai sim. Veja que nós temos uma consultora aqui conosco e que utiliza essa ferramenta aí como melhoria contínua, gestão da qualidade, gestão da produtividade, acompanhamento, para tudo isso que você comentou, né, professora? Exatamente. E se você quer fazer um teste, eu sempre sugiro que a gente aplique o primeiro PDCA no seu planejamento pessoal. Dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. Você vai ver que para a sua vida pessoal ele vai fazer diferença e com certeza ele vai fazer diferença para a sua vida profissional também, em qualquer situação, em qualquer empresa, em qualquer ramo, em qualquer projeto que você estiver. Exatamente. E se você, né, quer realmente aprender a trabalhar com o PDCA, venha ser nosso aluno, né, professora Daniele? Será um prazer aprofundarmos em conjunto o PDCA e com certeza colocar em prática dentro dos nossos processos de ensino-aprendizagem. Sim, outra questão, falando em PDCA, é a gestão de risco, né, professora? Quando você tem essa roda, realmente, como você falou, ela é constante. Eu não faço uma etapa, depois a segunda, a terceira e a quarta. Eu faço um planejamento, um acompanhamento, uma revitalização constante para que eu diminua os riscos que eu tenho ao longo de um projeto. Veja, um exemplo prático disso. Hoje mesmo nós estávamos rodando um PDCA dentro de um cliente que o projeto era ligado à questão de inadimplência, né? Ele sabia qual era o grupo de risco dele, ele sabia o percentual daquele grupo de risco. E ele aplicou esse olhar e a atuação específica dentro do grupo de risco dele, que eram os inadimplentes. Porém, a ação não surtiu resultado, eles não deixaram de ser inadimplentes. Então, o que foi a causa? O que foi o fato? Né? E qual deve ser a nova ação para que realmente ela gere os resultados? E quando você perceber que dentro do seu planejamento você está precisando fazer muita alteração e revisar muitas das suas ações, acenda a luzinha amarela. É hora de pensar. Talvez você não esteja investindo todo o tempo necessário no planejamento e com isso você vai ter que gastar tempo nas análises de risco e rodar novamente o PDCA para que ele faça sentido e dê o resultado necessário. E até, professora Daniele, quando nós falamos em rodar esse PDCA, nós estamos falando em documentações, registros, análises, e tudo isso tem que ficar muito bem documentado, não tem? Um erro crasso que nós cometemos, isso é brasileiro, né, gente? A gente não registra de forma eficaz. E sempre que a gente precisa da informação, aonde está a informação? Por isso, você tem algo que todo mundo tem acesso e que você consegue fazer com muita facilidade: planilha em Excel. É uma ferramenta fundamental para o planejamento e a gestão do seu dia a dia, utilizando o PDCA ou utilizando qualquer outro método que você desejar. A planilha de Excel deve ser o seu melhor amigo. Exatamente. Então, prezados alunos, prezadas alunas, vocês viram o quanto é importante esse gerenciamento da rotina. Ter essa rotina detalhada, documentada,
que vocês façam realmente essa roda girar, que vocês estejam atentos a essas análises, a esses documentos. Isso é importantíssimo para que vocês se tornem consultores eficazes. Eu quero agradecer muito a presença da professora Daniele, por mostrar para todos os nossos alunos, nossas alunas, o quanto é importante esse equilíbrio do começo ao fim de um projeto. Não é isso, professora? Muito obrigada. Para mim foi um prazer, professora Elaine, e estou aqui à disposição para outras rodas de conversa. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.